No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro indica que fará reforma ministerial com a recriação do Ministério do Trabalho e a acomodação de mais parlamentares do Centrão no governo. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeita a ação que tentava obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Polícia Federal fecha acesso público a todos os documentos da corporação sob o argumento de evitar publicações equivocadas de servidores. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 22 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro quer, de uma vez por todas, agradar o Centrão no Congresso, de olho na manutenção do seu mandato. Para isso, ele já articula uma reforma ministerial para os próximos dias, inclusive com a recriação de uma pasta. É sobre isso que versa a coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, publicada ontem pelo site UOL, a qual eu farei a leitura agora para vocês. Diz o Sakamoto: Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério do Trabalho não por conta do desemprego recorde, 14,8 milhões, ou 14,7% de acordo com o IBGE, mas para acomodar os interesses políticos do Centrão e garantir a blindagem contra o impeachment. Com a necessidade de abrir espaço para senadores da base aliada na esplanada dos ministérios, ele deve colocar Ciro Nogueira, do PP do Piauí, na Casa Civil, movendo o general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência e transferindo Onyx Lorenzoni para uma nova pasta de Emprego e Previdência Social a ser desmembrada do Ministério da Economia. Isso é uma clara redução do poder de Paulo Guedes, que havia exigido um superministério ao assumir a área econômica em meio ao caos da reforma do imposto de renda e da demora para a retomada do emprego. Mas, ironicamente, confirmada a dança das cadeiras, Bolsonaro recriaria o ministério não pelo fato de 14,8 milhões estarem atrás de um emprego, mas porque Onyx precisaria de um no governo. Se a geração de postos de trabalho, a promoção de diálogo equilibrado entre patrões e empregados, a produtividade da economia e a qualidade de vida dos trabalhadores fossem prioridades, o Ministério do Trabalho não teria sido extinto em 2019, após 89 anos de existência. Depois disso, Paulo Guedes foi figura fácil em um rosário de regabofes de associações empresariais, mas evitou encontros com sindicatos, segundo presidentes das centrais sindicais. A pandemia, que ceifou vidas e empregos, tornou ainda mais necessário um projeto nacional para que o governo fomentasse a geração de postos de trabalho, coisa que o governo Bolsonaro nunca teve. O governo até agora não apresentou nenhuma política nacional para fomentar a geração de emprego e renda que não envolviam alguma redução às proteções à saúde e segurança do trabalhador e alguma tentativa de erodir direitos trabalhistas. Para sobreviver à crise, trabalhadores expulsos do mercado formal tornaram-se vendedores de comida na rua e motoristas e entregadores de aplicativos. Para o governo, são empreendedores. Para os críticos, são trabalhadores precarizados. Discussões sobre esse grupo deveriam ser tocadas por um Ministério do Trabalho, mas Jair prefere fazer motociatas. Há uma certa coerência nisso tudo. Afinal, Bolsonaro criticou duramente nas eleições
proteções conquistadas por trabalhadores em décadas de lutas por direitos. Em sabatina a empresários em julho de 2018, ele deixou claro que, abre aspas, o trabalhador vai ter que decidir se quer menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego, fecha aspas, como se essa relação fosse necessariamente binária. Se dependesse de Guedes, teria sido implementado um sistema de capitalização na Previdência, em que cada um praticamente tem que se virar para juntar dinheiro para a sua aposentadoria, aliado à carteira verde-amarela, em que direitos poderiam ser ignorados após negociação com o patrão, e a recriação da CPMF para diminuir a contribuição de empregadores para o INSS. Mesmo propostas emergenciais acabaram se tornando cavalos de Troia para a redução de direitos. A medida provisória 1045 de 2021, que garante medidas de manutenção de emprego diante da crise da Covid-19, foi recheada de jabutis com sugestões para a redução de proteções trabalhistas no Congresso Nacional. Não significa que a ida de Onyx Lorenzoni ou de quem quer que seja para uma nova pasta do trabalho seja uma situação melhor. Dependendo de quem assuma e como assuma, pode se tornar um Ricardo Salles do trabalho, passando a boiada em mudanças infralegais e prejudicando a fiscalização, como o ex-ministro fez com a pasta do Meio Ambiente. Pode-se dizer muita coisa de Guedes, mas ele sabia dar passos atrás diante do cheiro de queimado, enquanto Ricardo Salles amava a fumaça e o fogo. Um ministro com uma pauta destrutiva no novo Ministério do Trabalho levaria a greves e paralisações por parte de sindicatos, sem contar a possibilidade de cortes de investimentos e boicotes estrangeiros se resolver enfraquecer ações e medidas que garantam a dignidade de adultos e evitem que crianças trabalhem desde cedo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, naquela instituição, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do nosso querido Faixa Livre, é um prazer voltar aqui a essa tribuna livre e crítica do jornalismo brasileiro, tão raro entre nós.
Prazer falar com vocês sobre a realidade brasileira e latino-americana. Nildo, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Nildo, eu quero começar a nossa entrevista hoje falando sobre um tema que tem sido discutido com profundidade aqui no programa, que é a situação em Cuba. A ilha recentemente foi alvo de manifestações, o que não se via há muitos anos, contra o regime. Ao que tudo indica, esses atos foram financiados pelos Estados Unidos em uma tentativa de enfraquecer o governo, algo que os imperialistas tentam há décadas de diferentes maneiras, especialmente por esse criminoso embargo econômico imposto há mais de 60 anos. Mas a verdade é que Cuba passa por um momento de vulnerabilidade agravada por conta da pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouco, Nildo, a respeito da situação que nós temos na ilha. Como é que você tem analisado os desdobramentos desse último protesto? Cuba parece, assim como o Haiti, Anderson, condenada a 100 anos de solidão. A cada nova notícia cubana, e sobretudo quando ocorrem protestos dessa natureza, a esquerda latino-americana, em especial a esquerda brasileira de extração liberal, descobre Cuba e descobre o bloqueio. Depois o protesto passa e Cuba é devolvida para a solidão caribenha. Já não se fala mais, os trabalhos de solidariedade, que são tão importantes, e sobretudo o acompanhamento real da Revolução Cubana, do governo e do povo cubano, é novamente esquecido. E você mencionou 3 coisas essenciais. Primeiro, um bloqueio que dura 60 anos, a idade da Revolução Cubana. Começou inclusive antes da vitória de Sierra Maestra, um embargo de armas que naturalmente pretendia atacar a guerrilha, e era uma forma de negociar uma transição com o governo de Batista e as forças revolucionárias encabeçadas pelo movimento 26 de julho. Depois a lei Torricelli, a lei Herman Burtons e etc. E todas as medidas administrativas que são afrouxadas ou apertadas de acordo com a coloração do governo, que não respeita a coloração democrata ou republicana. Então o bloqueio é verdadeiramente inaceitável, criminoso, banditismo político, intervencionismo generalizado. Segundo, desde junho de 2019, nós temos uma crise mundial no capitalismo, que afeta com particular força os países periféricos, como nós estamos vendo no Brasil, e afeta também Cuba. E terceiro, nós tivemos ainda a pandemia, que no caso cubano impediu que uma fonte importantíssima de divisas, que é o turismo, estivesse estruturalmente bloqueada, porque as medidas sanitárias tomadas em Cuba são verdadeiramente extraordinárias. Eles estão, inclusive, agora aplicando uma vacina própria. É o único país periférico que tem uma conquista dessa natureza. Mas eu acho também, queria conversar aqui só entre nós aqui do Faixa Livre, os que estamos escutando, algo muito valioso. Existe em Cuba uma sociedade civil, chamemos assim, para usar a linguagem da esquerda liberal, vibrante, crítica, bem educada, formada, organizada politicamente e que é acompanhada por algo que nenhum outro país latino-americano possui, que é a experiência de um povo em luta. Coisa que aqui no Brasil está rarefeita. Aqui no Brasil é difícil para o público brasileiro entender a Revolução Cubana, o governo cubano e o povo cubano por dupla determinação. Primeiro, porque o heroísmo, a dimensão heróica da política aqui foi varrida em nome de um pragmatismo típico do liberalismo de direita e de esquerda, funcional às classes dominantes, que é incapaz de entender como um povo que vive em condições de austeridade, não conhece a miséria e conhece aquilo que os liberais de ambos os bandos, de direita e esquerda, falam de cidadania, coisa que em Cuba sobra. Então, essa experiência ela é muito importante, ela é decisiva e ela carrega um certo sentido de heroísmo, que aqui é captado muito rasteiramente sob o bordão da resistência, mas que é muito mais no caso cubano. E o segundo é a experiência de um povo que vive todos os dramas do Estado, da economia e da política coletivamente. Então, todas essas crises, idas e vindas,
a liberação da lei do valor, quer dizer, os mercados privados, a volta, a estatização, as relações externas ultralimitadas, depois que conseguem um novo concerto latino-americano, novas relações, etc., a despeito do bloqueio e da hostilidade permanente da principal potência imperialista do mundo, nós descobrimos que Cuba tem protesto, que me parece absolutamente saudável. A consequência imediata disso, Anderson, eu não tenho dúvida nenhuma, o fortalecimento da Revolução Cubana, por um lado, e um teste decisivo para Miguel Díaz-Canel, uma liderança cubana, nascida das entranhas da Revolução Cubana, que não frequentou Sierra Maestra. Uma nova geração que ainda conta naturalmente com a presença de Raul Castro, mas não mais com Fidel, com Che, com Camilo e tantos outros daqueles que viveram esta extraordinária experiência heróica que pertence não só aos cubanos, não só aos latino-americanos, mas ao mundo. Então eu vejo sempre com muita importância isso, porque o Partido Comunista Cubano, as organizações de massa, os comitês de defesa da Revolução, eles são reacendidos novamente, a paixão política volta, a reflexão crítica volta, o Estado tem que se mexer, a burocracia cubana tem que se mexer, o partido se revitaliza e a vida segue. Isso é essencial. Essa é a dinâmica da Revolução Cubana. O liberalismo de esquerda, sobretudo os jovens analistas que estão no Brasil, eles se impressionam muito. Estão muito influenciados pela questão de redes sociais, primaveras, etc., que isso são quinquilharias comparado com a experiência cubana. Você enxerga alguma possibilidade de um movimento internacional, Nildo, liderado talvez pela China, para pôr fim a esse embargo que está colocado? Algo que possa pressionar os Estados Unidos nesse sentido? Você me pergunta se a China pode enfrentar os Estados Unidos? Não creio, de maneira alguma. Os chineses têm um projeto global de poder e eles circulam pela América Latina com uma desenvoltura que há 10 anos não existia. Quer dizer, tomam iniciativas políticas com governos, ações, mas eles não enfrentam os Estados Unidos. Eles têm um projeto chinês. E, por enquanto, esse projeto chinês tem como parceiro e rival fundamental os Estados Unidos. Você veja que a Rússia rivaliza muito mais com os Estados Unidos no terreno político e militar do que a China. A China rivaliza e tem associações estratégicas com os Estados Unidos. E eles reconhecem que a América Latina é uma área de influência dos Estados Unidos. Na verdade, a área de influência é uma área estratégica para o imperialismo, precisamente enfrentar a China no mundo global. Mas os latino-americanos acordamos, já há muito tempo e estamos com a frente em alto lutando pela soberania, pela Revolução Latino-Americana, pelo socialismo, com altos e baixos. Nós dependemos exclusivamente de nós. E a Revolução Cubana, que já passou por tanta solidão e também tanta parceria, sabe, e tanta solidariedade, sobretudo dos povos, menos dos governos, mais dos povos, sabe que só podem contar mesmo com eles. Falando agora das questões internas, Nildo, e problemas não faltam aqui no nosso país. O Jair Bolsonaro se enfraquece cada vez mais politicamente à medida que novos escândalos de corrupção vão sendo descobertos no seu governo. Como resposta, o presidente, ao mesmo tempo em que minimiza os episódios, dizendo que propina se negocia pelado na piscina, em referência ao vídeo do ex-ministro general Eduardo Pazuello, onde ele negocia doses superfaturadas da Coronavac com um intermediário, ele ataca as instituições e ameaça o processo democrático em 2022. Além disso, ele novamente é internado em uma jogada que parece ter sido calculada para baixar a pressão, Nildo. O ex-capitão está acuado, isso fica claro. Mas que tipo de consequência isso pode trazer para o Brasil, na sua opinião? Dá para imaginar quais serão as próximas jogadas do Bolsonaro? Tem uma apreciação, Anderson, que eu não discordo dessa ideia de que o governo Bolsonaro derrete. Os escândalos, vamos lá, em primeiro lugar, escândalos de corrupção não destroem governos. Se fosse assim, Lula não estaria reeleito, porque ninguém vai esquecer aqui a história quando explodiu o tema do financiamento de campanha, o chamado mensalão. Lula se reelegeu, porque as condições econômicas e políticas eram favoráveis e, sobretudo, porque o desgaste da direita tucana era imenso. Agora, nós estamos no outro quadro.
o desgaste da esquerda liberal, capitaneada por 13, quase 14 anos de governos absolutamente impotentes diante da classe dominante, que foram os governos petistas, que o máximo que fizeram foi uma gestão moral da pobreza, esse desgaste ainda não foi consumido pela grande maioria da população, a despeito do que digam as pesquisas. Escândalos só rendem algo que eu já reafirmei aqui em edições anteriores. Prevalece na grande maioria do nosso povo a ideia de que todos os governos são corruptos e, portanto, esse governo também tem corrupção. É claro que Bolsonaro está perdendo apoios, mas é claro que tem reservas para reconstituir um governo presidido por um proto-fascista, ultraliberal, que sobretudo não encontra nas filas do liberalismo de esquerda uma alternativa no terreno econômico. Então, quando eu observo, Anderson, tanto as propostas de Lula como de Ciro, etc., eles não saem do horizonte do ultraliberalismo aprendido pelo Paulo Guedes. E nenhum deles está falando em revogar nenhuma medida, etc. Todos eles estão dizendo muito claramente, vamos administrar com as condições que encontrarmos. Então, com esse horizonte limitado, sem uma doutrina militar distinta daquela que está vigente no interior das Forças Armadas, sem uma política externa efetivamente anti-imperialista, nacionalista, revolucionária, é muito difícil que toda essa política sanitária detestável, criminosa de Bolsonaro, o desemprego massivo, a queda dos salários, etc., o empobrecimento do país, o aprofundamento da dependência, o fortalecimento dos comerciantes, do latifúndio, dos industriais, sobretudo dos banqueiros, possa render um desastre para Bolsonaro. É um governo, aqueles que dizem que Bolsonaro já está batido cometem uma irresponsabilidade política. O grande debate do ano que vem é um debate eleitoral que precisa criar uma alternativa, que nós até agora não temos. Daí que eu não acredito nessa debacle do governo. Muitos analistas, Nildo, têm falado sobre a existência de um partido militar no nosso país, ainda que não oficialmente, com todos esses oficiais que ocupam cargos no governo. Dá para nós fazermos esse tipo de afirmação, Nildo, de que há uma estrutura partidária militarizada comandando o nosso país? Anderson, esse é um tema por demais importante, estratégico e delicado e temos que tratar com toda a seriedade. Há pouco tempo atrás, eu tive um breve contato pelo Twitter com Marcelo Pimentel e Jorge de Souza. São especialistas, são homens sérios, estudiosos. Conheço os trabalhos de Piero Leiner e li também os trabalhos de João Roberto Martins Filho e Francisco Carlos Teixeira da Silva. Então, uma quantidade de pessoas especialistas que leem e estudam a caserna, os militares do Brasil há muito tempo. E lá aparece, sobretudo, no escrito de Marcelo Pimentel, num livro que eu recomendo aqui, Os Militares e a Crise Brasileira, a ideia de um partido militar que ele coloca sempre entre aspas. Não existe tal coisa, a meu juízo. Os militares, eles têm um projeto necessariamente de classe. Na América Latina, eles constituem o braço armado da burguesia, do Estado burguês. Então, isso pode parecer doutrinário, mas se vocês observarem toda a crise latino-americana, funciona invariavelmente assim. No caso brasileiro, a degradação das polícias militares, os crimes cometidos que aparecem em todo lado, agora mesmo estamos discutindo a situação no Amazonas e massacres, etc., como aí no Rio de Janeiro, e o fenômeno da milícia tem ocultado uma reflexão crítica necessária sobre as Forças Armadas. Milícias, polícias militares, nada podem diante das Forças Armadas em nenhum país latino-americano. Então a nossa atenção devia estar dedicada aí. Qual é o desafio no tema das Forças Armadas? É criar uma nova doutrina militar, que desde a democratização não foi criada. Nem Itamar Franco, nem Collor de Mello, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Lula, nem Dilma, nem Michel Temer. Todos esses generais entreguistas a serviço de Washington, alinhados com a política externa na Casa Branca, não importa se Trump ou Biden, seguirão atendendo às demandas que vêm do império, que agora
colocam, segundo alguns, 7, outros 9, outros 11 mil militares da ativa e da reserva em postos do governo, alguns já expostos aí à corrupção ou acusações graves de corrupção, revelam que isso não foi um movimento que surgiu em 2013, em 2010, isso é um longo processo de amadurecimento dessa ideia ingênua de que as Forças Armadas não estão politizadas ou não devem ser politizadas. Numa república burguesa, as Forças Armadas atendem essencialmente à burguesia. E as forças de esquerda precisam definir num projeto revolucionário, num projeto nacionalista, num projeto socialista, qual é a doutrina dos militares. Nós estamos vendo de maneira muito clara, Anderson, a olhos vistos, como a doutrina Monroe, criada em 1823 por James Monroe nos Estados Unidos, América para os americanos, habita a cabeça de generais como Heleno, como Mourão, Santos Cruz e todos eles que estão aí. Eles observam o mundo e o Brasil num apoio sistemático e automático aos Estados Unidos. E isso já era assim antes do governo Bolsonaro. Então, pensar na ideia de um partido militar, eu acho ruim, inclusive, como metáfora, porque ela evita a análise de classe que os militares também estão submetidos. Numa Revolução Brasileira, os militares, que eu julgo que já estão observando no seu interior contradições muito grandes com essa hegemonia ultraliberal e pró-estadunidense, sofrerão mudanças, desde que no lado da esquerda exista lucidez sobre temas estratégicos do Estado, da economia, da cultura e da política internacional, que até agora nós não vimos. Esse é o problema. Antes de ficarmos criticando os militares, que nós merece análise crítica, tal como eu estou fazendo aqui, nós urge uma reflexão clara sobre o que nós devemos fazer com respeito às Forças Armadas. E qual o papel das Forças Armadas na Revolução Brasileira, sem nenhuma ilusão de que os militares farão a Revolução Brasileira. Quem faz a Revolução Brasileira é o povo, a classe trabalhadora em especial. O Congresso acabou de entrar em recesso, Nildo, o que fez com que os trabalhos da CPI da pandemia também fossem paralisados. Só que os senadores têm mantido as análises de incontáveis documentos a respeito de denúncias encaminhadas à comissão. Eu te confesso que já perdi as contas, Nildo, de quantos esquemas espúrios estão sendo investigados na CPI. O que há de sujeira nesse governo não está no gibi. Esses últimos episódios, Nildo, descobertos pela comissão, te trazem algum tipo de esperança de que possa haver a cassação do mandato do Bolsonaro, ainda que você não acredite nesse covil de ladrões que é o Congresso? A verdade sobre o impeachment não está no covil de ladrões, está nas ruas. Nós estamos vendo a emergência do protesto popular. Mas como eu já adiantei aqui em participações anteriores, o protesto popular não constitui um movimento de massas com consciência e capacidade de pressionar aquele covil de ladrões, a despeito das inúmeras ilusões renovadas pela esquerda liberal, fazendo pedidos de impeachment isolado, pedidos de impeachment coletivos, a contradição com a Rede Globo e etc. Isso não tem nenhum valor quando o conjunto da burguesia apoia as reformas ultraliberais de Paulo Guedes. E um processo de impeachment nesse momento implicaria necessariamente na obstrução dessas reformas que constituem um assalto ao Estado, uma fonte de enriquecimento extraordinária, uma redefinição das políticas públicas em favor do capital, e cujo centro são as privatizações e uma reforma trabalhista e uma reforma tributária que são verdadeiramente impensáveis num jogo efetivamente aberto, democrático, de luta do movimento de massas. Então a burguesia não dará esse passo, a meu juízo. É um equívoco, todos os que dizem o contrário, e eu vejo que tem muitos otimistas por aí, não tem uma análise das classes sociais e do conflito que está em questão. Então, não vejo a possibilidade de avançar. Por outro lado, lá na CPI, toda hora se descobre uma nova corrupção, uma nova articulação, que de resto, a gente sabe que o Estado, como Comitê de Negócios da Burguesia, tem intrinsecamente uma corrupção generalizada. Por que razão Bolsonaro sairia dessa dinâmica? Ao contrário, o povo sabe, Anderson, e os ouvintes do Faixa Livre sabem, que um governo efetivamente limpo teria que fazer uma luta contra o capital aberta. E
alterar substancialmente as formas de financiamento do Ministério, do Banco Central e etc. Nenhum governo está afim de fazer isso. O governo de Itamar não fez, o governo de Collor não fez, de FHC não fez, de Lula não fez, de Dilma não fez, nenhum vai fazer. Não estão dispostos a enfrentar esse tema até o fundo e até o fim. Isso só pode ser feito no interior de uma revolução democrática, profunda, radical, destinada a abrir as portas para a Revolução Brasileira. O povo tem clareza de que nesse estado de coisas não existe possibilidade de combate efetivo à corrupção. É claro que o povo detesta o fato de ter um presidente acusado de todas as formas, com a família, primeira-dama, filhos, etc., em esquemas de corrupção que vêm desde aqueles esquemas quando eram deputados. Isso aí é deplorável, mas mostra, é só a ponta do iceberg. E, finalmente, Anderson, tem algo decisivo. Eu já estou observando que não só o recesso, já se prorrogou por mais 90 dias a CPI que está em curso. Isso significa, sabe o quê? Que a lógica daquele covil de ladrões e dos parlamentares que são oposição ao proto-fascista querem continuar com uma tribuna e, como diz o jargão da esquerda liberal, sangrando Bolsonaro até as eleições. Vamos dar um exemplo concreto do Lula. O Lula não quer interrupção do calendário eleitoral. Essa é a grande verdade. Por isso que nenhum desses candidatos que gozam do eleitorado estão dispostos a ir para as ruas, enfrentar e convocar o povo. Lula continua igualzinho e até pior do que antes de entrar na cadeia. Não está disposto a convocar o povo. Quando eu falei aqui daquela dimensão heróica do povo cubano, do governo cubano e da Revolução Cubana, isso foi eliminado no Brasil. Em nome do quê? De um cretinismo parlamentar que nunca sobe o sarrafo das ambições do protesto popular. E os presidentes, os candidatos a presidente, não respeitam a tradição brasileira do presidencialismo. Por isso que lá no Covil de Ladrões já estão falando em semipresidencialismo, que é uma forma de tirar o povo da jogada. Mas conta com o beneplácito, com a atuação histórica daqueles que ocuparam a presidência e nunca convocaram o povo para as grandes batalhas. Esse é o nosso dilema, André. Algo que acabou tomando o noticiário nos últimos tempos, Nildo, é esse debate sobre a possibilidade de termos o semipresidencialismo no nosso país. Algo levantado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O ex-presidente Lula já saiu em ataque a esse tema, dizendo que reforma política se faz com muita discussão e que querem usar esse artifício para evitar que ele assuma o país no ano que vem. A grande questão, Nildo, é que se não existe, na prática, esse presidencialismo já está colocado aqui no Brasil. Quem manda nesse país são os parlamentares. Vamos alimentar uma divergência entre eu e você, Anderson, só aqui entre eu e você agora, nessa tribuna do Faixa Livre. Não são os parlamentares que mandam no país. Quem manda no país é o presidente da República. Nós vivemos num regime presidencial que é muito fácil para um presidente limpo e com um projeto na cabeça enfrentar aquele covil e colocar todos nos seus lugares. Vamos começar pelo Arthur Lira, um sujeito que está cheio de processos e esqueletos no armário. É absolutamente simples para um presidente da República que não tem pecados mortais chamar esse sujeito e dizer: eu te coloco no canto já. Você se comporte. Mas os presidentes que ocuparam lá têm um passivo tremendo e eles não podem fazer isso. A consciência ingênua diz: olha, o parlamento é muito forte, os deputados são corruptos, os senadores são mais, o Congresso tem poderes extraordinários. Não tem na tradição brasileira. Todos os presidentes, quando enfrentaram o Congresso, o que aconteceu? A burguesia foi lá e chamou o braço armado, os generais. Essa que é a verdade. Segundo, quando o Lula fala que tem que ter uma reforma política, muita discussão, é outra fraude. Tem que ter muito povo, não discussão. Onde é que vai acontecer a discussão? Na imprensa livre, onde? No Supremo Tribunal Eleitoral, ou no Tribunal de Justiça, ou no STF, ou no Congresso? Por favor, um novo regime que supere as limitações de uma república burguesa apodrecida até a sua alma, precisa da imensa participação do povo através de plebiscitos e referendos.
E não pode ser feito em condições que a burguesia tem um tremendo poder. Nem namorar agora com uma ideia de constituinte, como alguns iniciados aí querem fazer. E o Lula, então, fica dando declarações dessa porque ele quer se manter na crista das preferências eleitorais, ocupando o Estado e supondo que a sua presença devolve vitalidade a uma república burguesa que já apodreceu e que não precisa de uma recalchutagem, precisa de sua superação definitiva pelo calor e a participação das massas. Por mais que aquele que está nos escutando, Anderson, suponha que nós estamos condenados eternamente a esse vale de lágrimas, cuja expressão mais ingênua e também mais oportunista são as declarações do Lula. Muita discussão entre quem? Entre a Fiesp, banqueiros, latifundiários, Embaixada de Washington, STF, o Covil de Ladrões. Quem é que vai fazer? Não, tem que colocar o povo. E o povo se manifesta através de plebiscitos e referendos. E, sobretudo, a convocatória de um presidente que diga: esse regime está podre e temos que parir um novo. Exibir não só as contradições, mas se apoiar não só nas contradições que existem na sociedade brasileira, mas no antagonismo que opõe 80% do povo contra 20% da classe dominante e até menos. Mas eu considero que Lula não tem mais histórico, porque a desconfiança pública sobre os partidos e sobre a esquerda liberal é completa. E nós continuamos no impasse. Outro tema que vai acabar ficando para depois do recesso, Nildo, é esse debate em torno da adoção do chamado Distritão nas eleições do ano que vem. Há um lobby muito forte em torno dessa proposta lá no Congresso, mas esse seria um dos maiores retrocessos do nosso sistema eleitoral, Nildo. Esse Distritão enfraquece ainda mais os partidos, justamente em um momento em que o próprio presidente da República tenta implodir essa parca democracia burguesa que temos. Para piorar, eles ainda querem ampliar em 3 vezes os recursos para o fundo eleitoral. É impressionante a irresponsabilidade desse pessoal com o dinheiro público e com o mínimo de estabilidade do nosso sistema de representação política, Nildo. Deixando claro aqui que não há qualquer tipo de ilusão da minha parte a respeito do caráter de classe da nossa política. A questão é que eles querem piorar ainda mais algo que já é péssimo. Bem, Anderson, estamos de acordo. Veja, a dominação burguesa se exerce através da via parlamentar. E a via parlamentar está cheia de acidentes indesejáveis para as forças populares. Ao contrário do que muitos pensam, o jogo eleitoral, esse jogo dos partidos políticos e do que eles chamam abstratamente da democracia, não é favorável para as forças populares. Só pode ser utilizada, quer dizer, tem uma relação tática com a democracia burguesa, não estratégica com a democracia burguesa. A democracia não é um valor universal na América Latina, como tampouco é nos países centrais, exceto quando coincide com os interesses da classe dominante. Então, nesse contexto, questões como o do Distritão ou superfinanciamento de quase 6 bilhões de reais para o financiamento público das campanhas, era absolutamente previsível, e talvez venha coisas piores aí. Talvez os pequenos partidos, os partidos com maior identidade ideológica, maior consciência de classe, ou que mesmo vacilando em questões essenciais, expressam uma certa identidade ideológica, talvez dancem agora, encontre uma legislação eleitoral que inviabiliza a famosa cláusula de barreira. Esse Distritão, todo mundo diz, consagra as figuras mais conhecidas. Ora, num país de baixa educação política, de alta taxa de analfabetismo, de monopólio dos meios de comunicação e de pobreza doutrinária dos partidos, inclusive do liberalismo de esquerda, é claro que a dominação burguesa se faz com maior eficácia. Então, os males dessa república, Anderson, e as surpresas que aparecem, como o semipresidencialismo, o distritão, ou financiamento público de campanha, todas elas estão dentro desse espectro da dominação burguesa em tempos de crise e de república burguesa apodrecida. Eis o drama. Pode piorar. Eu comentei há pouco, Nildo, sobre o ex-presidente Lula, e ele deu uma declaração esses dias que me deixou intrigado. Ele disse a uma rádio de Sergipe que nós teremos ou o impeachment ou a interdição do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele aposta que o presidente não vai completar o seu mandato.
Só que essa possibilidade é péssima para o petista, já que colocaria em risco a sua eleição no ano que vem, que o Partido dos Trabalhadores considera favas contadas. Esse tipo de discurso do Lula é só da boca para fora, Nildo? Anderson, quanto vale a palavra do Lula? Mesmo aqueles, no meu partido, o PSOL, que está dividido entre apoiá-lo no primeiro turno, com a maioria da hegemonia liberal que fez lá, e aqueles que estão dispostos a apoiá-lo no segundo turno, que é a imensa maioria, essa gente não acredita efetivamente na palavra do Lula. E o que vale a palavra do Lula depois de 14 anos de petismo no governo? O que vale a palavra do Lula depois de tantos bandaços para a direita, flertando com as classes populares, fazendo aquela declaração de que ele é um sujeito do país Lulinha, paz e amor, num país atravessado pela desigualdade, afirmando que nunca os banqueiros ganharam tanto na sua vida como nos seus governos? O que mais é necessário para que as pessoas tomem o pulso do Lula? A palavra do Lula não vale absolutamente nada. E nesse caso específico, falar em impeachment e interdição, ele teria que estar liderando o protesto popular, indo para a rua com todos nós. Mas o Lula, espertalhão como está fechando aí com a classe dominante. Antes de discutir com os estudantes, melhor fazer acordo com o latifúndio. Antes de visitar uma fábrica, melhor se reunir com os banqueiros. Antes de visitar uma rádio comunitária, melhor sentar com a Rede Globo e pacificar suas relações. Antes de discutir com o povo em geral, melhor sentar com a Federação do Comércio do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esse é o Lula. Não há... Onde é que está a ilusão? A ilusão não é mais do Lula. A ilusão é daqueles que acreditam no Lula, mas não acreditam no Lula porque o Lula diga uma molécula de verdade. Não, acreditam no Lula porque não querem ultrapassar suas próprias limitações, porque querem permanecer numa posição de prostração e de alimentação e de fomento, digamos assim, de uma consciência ingênua que não cabe mais na crise brasileira. Então, a palavra do Lula, para mim, não vale nada, absolutamente nada. Não porque eu tenha algo contra ele, porque eu analisei, sofri durante 14 anos de seus governos, percebe? Foi o sujeito que liberou foi o sujeito que fez a reforma da Previdência contra nós, funcionários públicos. Foi o sujeito que pagou a dívida externa em dólares, com uma taxa de juro conveniente para multiplicar o poder dos banqueiros com a dívida interna. Foi o governo que liberou a transgenia na produção agrícola brasileira. Foi o governo que promoveu e apoiou a intervenção no Haiti. Eu poderia seguir aqui um programa inteiro fazendo uma radiografia dos governos petistas, em especial do Lula. Por isso que ele não tem a minha menor confiança. Por isso que a palavra do Lula não vale nada. Nildo Urix, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Estimadíssimo Anderson, os ouvintes do nosso querido Faixa Livre, é sempre um prazer falar com vocês aqui, especialmente o povo fluminense e carioca, mas como eu sei que o Faixa Livre é escutado no Brasil inteiro, um grande abraço a todos os brasileiros, peço que apoiem o Faixa Livre, que é uma tribuna histórica de crítica, que é tão mal vista no Brasil. A crítica tem que ser uma companheira dos revolucionários, a crítica tem que ser algo acalentado, atravessado pelo rigor, pelo combate franco, pelas posições claras. Sem isso nós somamos com a classe dominante. Anderson, é sempre um prazer falar com você. Forte abraço para toda a nossa equipe e para aqueles que nos escutam. Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Silvia Ramos, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui no Faixa Livre. Silvia, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no programa.
Silvia, vocês da rede de observatórios mais uma vez mostram de maneira muito clara como são estarrecedores os números da barbárie no nosso país, com o lançamento hoje do relatório A Vida Resiste, além dos dados da violência. Esse documento mostra que a cada 33 minutos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pernambuco é registrado um caso de violência, somando 31.535 eventos no período entre junho de 2019 e maio de 2021. Há outros dados terríveis que nós vamos registrar ao longo dessa entrevista, Silvia, mas eu gostaria que você explicasse aqui pra gente, por favor, como se deu a produção desse relatório, como é que vocês chegaram a esses números? Realmente, os números são impressionantes. Nós acompanhamos o dia a dia nos meios de comunicação, nos sites, nas redes sociais e em grupos de WhatsApp e Telegram em 5 estados do Brasil. E nós monitoramos 16 indicadores. E foi realmente impressionante que depois de 2 anos nós mesmos nos demos conta de que nós tínhamos acompanhado mais de 31 mil eventos de violência, entre violência contra a mulher, violência LGBT, racismo, injúria racial, tiroteios provocados pela polícia, ou seja, ações policiais, chacinas, linchamentos e uma série de eventos que não estão nos números oficiais. Os números oficiais dos estados, dos governos dos estados, monitorados pelas polícias, são homicídios, crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. Por exemplo, um linchamento, por exemplo, que é a morte ou a violência corporal de uma pessoa por um grupo de pessoas nas ruas, por exemplo, não é notificado pela polícia como linchamento. É notificado ou como lesão corporal ou como homicídio. Mas o fato de que em alguns lugares do Brasil existem práticas de linchamento, ou seja, grupos locais em bairros fazem justiça com as próprias mãos, revela dinâmicas muito próprias de violência. Da mesma forma, os homicídios múltiplos. O fato de que chacinas acontecem significa não só que tem muitos homicídios, significa que existem grupos, ou grupos de criminosos, ou grupos de paramilitares, de milicianos, ou mesmo de policiais em serviço, que produzem mortes múltiplas em cada operação. Então, nós acompanhamos esses indicadores por meio das redes de comunicação, dos meios de comunicação profissionais, das redes sociais, dos próprios sites da polícia, das polícias, grupos de WhatsApp, Telegram. Nós acompanhamos isso para entender dinâmicas que a gente não visualiza e não vê nos números oficiais. É uma espécie de olhar paralelo. Muitas vezes a gente não tem acesso aos números oficiais, ou eles saem muito atrasados, ou saem com aquele olhar muito burocrático, dos registros dos BOs e dos ROs, E o que a gente produz acompanhando os meios de comunicação e as redes sociais é uma dinâmica em que cada número desses tem uma pessoa por trás. Tem um nome, um endereço, um dia e um local. Então, nós podemos compreender dinâmicas relacionadas às violências e às respostas às violências que nós não conseguimos identificar nos números oficiais da Secretaria de Segurança. Impressiona, Silvia, que desses 31.535 eventos de violência, 57% são produzidos por ações policiais. Esse número acaba se relacionando com outro divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2020, houve um recorde de mortes provocadas por agentes das polícias civil e militar, de folga ou em serviço. Foram 6.416 óbitos, um leve aumento de 1% em relação ao ano anterior. Ou seja, está mais do que provado que os agentes de segurança do Estado são os que mais fomentam a violência no nosso país, infelizmente, Silvia. Realmente, os números da violência policial, ou seja, da letalidade policial,
Isso significa dizer ações policiais cujos resultados são mortes de pessoas. Esses números impressionam no Brasil. Mais de 6 mil mortes oficiais, hein? Essas são apenas as registradas, aquelas mortes que as polícias dos estados reconhecem que essas polícias praticaram, né? Mais de 6 mil mortes por ano por policiais no Brasil é uma coisa que espanta observadores e que surpreende para padrões internacionais. Nós temos uma polícia altamente letal, ou seja, que em sua atividade de polícia, de segurança, produz mortes em vez de proteger a população. Esse número, mais de 6 mil mortes por ano, é um número escandaloso. Significa que nós temos um problema no Brasil, generalizado, mas ele é muito destacado, ele é muito agudo em alguns estados. E o que nós vemos é que há uma determinação das polícias nesses estados de agirem de forma violenta e usando a violência letal. Qualquer país, polícia de qualquer país do mundo, a orientação é a seguinte: a polícia tem que se fazer presente por sua legitimidade. Basta a presença da polícia para se prevenir e se reprimir crimes. Quando a polícia tem que usar a força não letal, ou ameaçar, e no final utilizar a própria força letal e atirar, e além de ferir, matar pessoas, significa uma situação de extrema excepcionalidade. O que acontece no Brasil é que, com mais de 6 mil mortes pela polícia registradas por ano, o que está acontecendo é que as ações policiais letais passaram a ser banalizadas, em vez de serem excepcionais. Silvia, nesse quadro de violência policial, vale registrar que o Rio de Janeiro tem 7 entre as 10 cidades com mais altas taxas de letalidade policial no país, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. São elas Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo. Por que aqui no estado a polícia é tão mais violenta do que no resto do país, Silvia? O que é que leva a isso? O caso da violência policial no Rio de Janeiro é tão grave que no ano passado a Suprema Corte, isto é, o STF, o Supremo Tribunal Federal, baixou uma liminar orientando para que as polícias evitassem operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Tal era a desproporção e a gravidade das ações policiais em plena pandemia, muitas vezes interrompendo entregas de cestas básicas, produtos de higiene e ações comunitárias nas favelas do Rio de Janeiro. No ano passado, nós tivemos o caso gravíssimo do João Pedro, um menino que, dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi morto dentro da sua própria casa, numa operação da Polícia Civil, com helicópteros. E esse caso foi assim, uma espécie de ponto mais alto de uma escalada que naquela mesma semana tinha havido diversas operações policiais no Rio de Janeiro, com mortes em diversas delas, a ponto de que o ministro Fachin baixou uma liminar decretando o interrompimento das operações, exceto em casos de excepcionalidade. E o que aconteceu realmente nos meses seguintes foi impressionante. Nós tivemos um laboratório a céu aberto, a polícia que estava causando mais de 130, 140, 150 mortes por mês, no mês em que o ministro Fachin decretou a liminar, as mortes policiais por policiais despencaram para 30. Nos meses seguintes ficaram ali nos 50 pessoas mortas pelas polícias fluminenses por mês, durante junho, julho, agosto e setembro. Foram 4 meses de mortes pela polícia controladas, em que a polícia respeitou o STF e produziu muito menos operações e menos letalidade. O que aconteceu com os outros indicadores de criminalidade do Rio de Janeiro? Eles explodiram? Eles aumentaram? Nada. Eles permaneceram idênticos e alguns até baixaram.
provando que não é com violência policial e que os números de mortes altas pela polícia do Rio de Janeiro não diminuem a criminalidade, pelo contrário, eles contribuem com a criminalidade, com a letalidade e com as mortes violentas, com as MVIs, né, que são as mortes violentas intencionais. Pode imaginar que em Japeri, por exemplo, de cada 10 mortes, 6 são causadas pela polícia. Em algumas áreas do Rio de Janeiro, a polícia é responsável por mais de 50% dos homicídios. No estado do Rio de Janeiro como um todo, em média, 30% dos homicídios são causados pela polícia. Ou seja, as polícias, em vez de servirem para proteger os cidadãos, para reduzir a violência letal, elas produzem violência letal. E o Rio de Janeiro é um caso sem precedentes, não tem paralelos e parâmetros nem mesmo no Brasil, que tem uma polícia considerada no mundo como uma das mais violentas. Por que isso acontece no Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta muito importante. Acontece por causa da criminalidade? Não. Por que a polícia enfrenta diariamente, sai dos batalhões, sai dos quartéis, todos os dias de manhã, com policiais cheios de aparatos, com coletes à prova de bala, dentro de caveirões, de blindados, sobrevoando as áreas atingidas por helicópteros blindados e vão ali diariamente, todos os dias, fazer operações. Vão ali nas beiras, né, nos entornos das favelas, fazem operações, dão tiros, recebem tiros, matam pessoas, e daí este número de mais de 1.000 mortos pela polícia por ano, não é? E o resultado disso qual é? Quando a polícia sai, o que acontece com esses criminosos? Eles ligam para os fornecedores de armas, contratam mais fuzis, e aí entram mais fuzis naquelas favelas, e entram mais armamentos e mais balas e munições, e na próxima vez que a polícia vem, o que acontece? Eles recebem a polícia com mais tiros, a polícia dá mais enfrentamento, mata mais gente e depois vai embora, e esses grupos armados locais se armam mais, e assim nós vamos ao longo de anos. Qual é o efeito dessas práticas de segurança pública? O efeito tem sido expandir a presença de armas longas, de fuzis, de guerra, para outras áreas que não só as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Até alguns anos atrás, só tinha fuzis em favelas do Rio de Janeiro. Hoje nós temos a presença ostensiva de fuzis, não só na Baixada Fluminense, como em Angra dos Reis, em Campos, em Volta Redonda, em Barra Mansa e no interior do Rio de Janeiro. E essa é uma prática, é uma presença, é uma existência típica no estado do Rio de Janeiro. O que acontece em Minas, que é aqui do lado? A polícia matou 150 pessoas no ano passado. O que acontece no Espírito Santo, em São Paulo? Em nenhum desses lugares existe presença de fuzis em áreas populares. Não existe enfrentamento. O que nós temos é que as políticas de segurança fluminenses do estado do Rio de Janeiro é que, digamos assim, perenizam, tornam permanente esse problema, que é um problema do estado do Rio de Janeiro. É uma decisão, são políticas de segurança voltadas para o enfrentamento, para o tiroteio e para a morte, que a cada ano se agravam, não se resolvem, e a polícia pede mais dinheiro para fazer mais investimentos, para comprar mais blindados, para agora trazer helicópteros blindados, para trazer mais fuzis. Esses fuzis precisam de mais munições para fazerem mais operações, para terem mais mortes e assim sucessivamente. O Rio de Janeiro se meteu num beco sem saída, num buraco sem fundo em relação às políticas de segurança. É preciso a presença de um governador, de alguém com coragem, para que mande interromper essa escalada que não ajuda ninguém, muito menos os moradores das favelas.
Agora, é importante chamar a atenção também, Silvia, que os policiais, que na maioria das vezes promovem ações violentas, acabam também sendo vítimas desse tipo de evento. No Rio de Janeiro, 388 agentes foram vitimados e 130 mortos, sendo que mais da metade desses estavam fora de serviço. É um quadro de violência que provoca perdas para toda a sociedade, Silvia. Exatamente, Anderson. Esse número para o qual você chama atenção, as mortes de agentes policiais, esse número chama atenção para o paradoxo, para a contradição dessas políticas de segurança baseadas nos confrontos, nos tiroteios. Policiais mortos em serviço, embora seja uma minoria dos policiais mortos em outras circunstâncias, como, por exemplo, em assaltos, em execuções, às vezes por participarem de milícias e de grupos paramilitares, às vezes por brigas às vezes entre os próprios policiais, e como eles andam armados, eles correm mais risco de morrer do que outras pessoas, do que a média da população. Mas as mortes de policiais em serviço, ou seja, em confrontos, enquanto os policiais estão ali servindo, na área da segurança pública, são muito graves, embora elas sejam minoria. E elas demonstram aquela máxima que a gente conhece e repete há tantos anos: a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Infelizmente, é absolutamente verdadeira no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um altíssimo número de mortes produzidas por policiais, por agentes, do que a gente chama de letalidade policial, e é também o estado onde existem mais número de casos de policiais mortos ou em serviço ou fora de serviço. Esse número, inclusive, é um número que as próprias polícias raramente monitoram. Nós divulgamos caso a caso, nós temos um banco de dados preciso. Sempre que um agente de segurança pública é ferido ou morto, isso entra para o nosso banco de dados. Então, nós vemos condições locais, dia, a hora, se estava em serviço ou se estava fora de serviço, ou se foi uma briga de trânsito, ou se foi uma tentativa de assalto, um latrocínio ou suspeita de participação em grupos armados, ou se foi uma ação covarde de criminosos que, digamos assim, capturaram um policial, às vezes, distraído dentro de uma viatura. Nós temos esse banco de dados e esse número é absolutamente surpreendente e inaceitável. Só demonstra que essa chamada guerra contra o crime não leva a nada, não é boa para nenhum dos lados, e tudo que nós gostaríamos, tudo que os moradores de uma cidade desejam é paz, é fim dos tiroteios, fim das balas perdidas, fim dos barulhos, do som de metralhadora e de fuzil, desde de manhã, em alguns bairros da cidade, Tudo que nós desejamos é que isso encontre um fim e que as políticas de segurança não sejam baseadas nessa guerra. Outro dado que nos deixou alarmados, Silvia, é esse de que em 2 anos, de acordo com o documento de vocês, houve 92 chacinas no Rio de Janeiro, sendo uma delas a maior da história, aquela que aconteceu na favela do Jacarezinho em maio deste ano, deixando 29 pessoas mortas. A Bahia vem em segundo lugar nesse ranking trágico, com 74 chacinas. Por que acontecem tantas matanças coletivas nesses locais, Silvia? O que leva a números assustadores como esses? Realmente você está chamando a atenção para um número que expressa um fato muito importante, típico do Brasil, são as chacinas. Chacinas são mortes múltiplas, ou seja, quando num único evento 3 pessoas ou mais são assassinadas. Você fala assim, tem 4 mil mortos no Rio de Janeiro, tem 50 mil mortos por ano no Brasil. O problema é que não só 50 mil, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, até 50 mil. Em alguns lugares do Brasil existem as práticas criminais de mortes múltiplas. Ou seja, quando você tem morte múltipla, você sabe que não é um homicida que matou uma vítima, não é um por um. Significa que existem grupos ou de criminosos ou facções do crime,
ou grupos paramilitares, tipo os milicianos, ou grupos de policiais em serviço, produzindo várias mortes num único evento. Quando você produz uma chacina, você também está mandando um recado. Você diz, aqui tem alguém que manda. Quem está mandando, e você não só mata aquelas pessoas que são as vítimas que morreram, mas você aterroriza, amedronta e ameaça todas as pessoas, ou daquela área, ou daquele bairro, ou daquela rua, ou mesmo daquele estado, como é o caso das chacinas policiais no Rio de Janeiro. As pessoas têm medo da polícia e não quando moradores de comunidades veem um carro de polícia, eles já sabem que dali vem tiro. E eles têm medo da polícia, eles não sentem que a polícia está ali para protegê-los. Então, o efeito das chacinas é um efeito devastador que é muito mais grave do que a própria morte de várias pessoas num único evento. A chacina de Jacarezinho, ocorrida no dia 6 de maio de 2021, em que 28 pessoas morreram, ou seja, um policial foi morto e a polícia, numa operação de vingança, matou 27 civis dentro dessa comunidade, que ou estavam armados ou não, nós não sabemos, porque até agora não houve investigação, mas que a polícia alega que confrontaram a presença da polícia, não é? Essa chacina chamou a atenção do mundo inteiro. Nós recebemos telefonemas e pedidos de entrevista, não é só dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Europa, mas de países asiáticos, da Coreia, do Vietnã, da América Latina. As pessoas queriam entender. Não, mas espera aí, deixa eu entender. A polícia, numa operação legal, a polícia legalmente entrou e matou 27 pessoas numa única operação? Bem, então essa chacina do Jacarezinho, digamos assim, é uma espécie de paroxismo, é uma espécie de um exagero, é praticamente uma caricatura do que tem sido as chacinas policiais no Rio de Janeiro, que também tem ocorrido na Bahia. Não são chacinas exclusivamente policiais, no caso da Bahia são algumas, em vários casos, são chacinas entre facções, mas o fato de que a polícia entra numa operação e mata 3 ou mais pessoas é muito grave e transmite uma comunicação, transmite uma mensagem não só de letalidade, não só da ideia de que a polícia está ali para matar, né? Mas também produz uma ideia de que quem manda ali é quem tem o poder da ponta do fuzil e das armas sobre a vida das pessoas e todos os cidadãos. Uma polícia que entra e deixa 27 pessoas mortas porque numa operação de vingança, porque um policial foi morto no começo da operação, é alguma coisa que deslegitima, não é, toda a ação policial e toda a operação de segurança pública e deslegitima a própria lei. Não é? As pessoas não acreditam mais que existam leis e que as leis são cumpridas pelas autoridades e muito menos pelos agentes policiais. No que diz respeito à violência contra os LGBTQIA+, Silvia, o estado do Ceará se destaca com 50 registros, o que corresponde a 6 casos por milhão de habitantes. O preconceito também é um fator preponderante nesses episódios de violência, não é, Silvia? A violência contra a LGBTQIA+, e principalmente transexuais, travestis e transexuais, se tornou uma presença chocante no Brasil, sendo que no Ceará e em Pernambuco nós temos acompanhado uma espécie de epidemia. Não quer dizer que essa violência não existia e de repente surgiu do nada, significa que esses casos estão sendo agora mais denunciados, mas significa uma vivência cotidiana de violência física e de violência letal, que é absolutamente espantosa e assustadora. Precisamos lembrar sempre que quando tem uma morte, essa morte é uma ponta de um iceberg.
Uma morte num determinado local, por um determinado motivo, é o pedaço que a gente vê de dinâmicas de violência que estão ali fervendo ali embaixo, se reproduzindo todos os dias. Onde tem morte, tem lesão corporal. Onde tem lesão corporal, tem ameaça. Onde tem ameaça, tem xingamento, tem medo, tem pânico, tem gente deixando de fazer coisas por medo de sofrer represálias. Tem gente deixando de ser o que é, de ser como é, por medo de, no fundo, no último ponto, virar uma vítima de violência letal. Então, quando nós acompanhamos, quando nós monitoramos mortes e espancamentos, é muito importante a gente entender que dinâmicas estão sendo produzidas ali. Violências de travestis e contra transexuais também são as mais visíveis. E o que está mais impressionando nesse momento atual é a idade dessas vítimas. São cada vez mais jovens, são cada vez mais novas as travestis e as transexuais que são ameaçadas, que são obrigadas a deixar seus locais de moradia, que são espancadas, que são feridas e que são mortas. No caso de Pernambuco, houve um caso recente de uma travesti que foi queimada, teve os braços amputados por causa da queimadura, e finalmente veio a óbito, não é? E uma outra travesti pediu autorização para morrer sem violência, com medo de que a mãe tivesse que enterrar um corpo dilacerado. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Quando a gente noticia ou divulga ou acompanha casos, são todas pessoas que têm nomes, que têm idades, que têm famílias, que moram em determinados bairros. Então, é muito importante que a gente não veja isso à distância. Mais uma travesti, uma transexual foi vítima de violência lá no Ceará ou lá em Pernambuco. É muito importante que a gente entenda que neste momento que nós estamos contando um caso, tem uma pessoa sendo vítima de condições e situações que muitas outras pessoas estão vivenciando e estão vivendo como violência e que nós não estamos sendo capazes de interromper e de parar. Ainda sobre violências contra a LGBTQIA+, desses 2 anos de existência da Rede de Observatórios, nós pensamos nesses casos, né, e pensamos que essa é uma razão da nossa existência. Nós não estamos aqui só para contar números, contabilizar, dizer foram 20 casos, 30 casos, 40, 50 casos. Nós estamos aqui para acompanhar, monitorar essas histórias. Todos os dias nós estamos publicando nas redes dos observatórios e na rede de observatórios e nas redes sociais que esses observatórios estão inseridos, esses casos. Nós temos sempre a esperança de que, publicando o caso de uma pessoa real, que tem nome, que tem endereço, que está sofrendo um determinado tipo de violência, isso contribua para reduzir a violência, não só contra essa pessoa específica, e às vezes, infelizmente, nós já divulgamos a morte. Então, aquela pessoa não será mais vítima de violência, porque ela já foi a óbito, mas que nós estamos naquele momento, naquele instante, contribuindo e unindo forças com grupos de ativistas locais para que essas violências cessem. Todos esses números, Silvia, que nós tratamos até aqui são provocados em grande medida por uma política do governo do Jair Bolsonaro, que tem se confirmado que é o aumento absurdo do número de armas de fogo nas mãos de civis. Em apenas 3 anos, entre 2017 e 2020, esse índice dobrou, de 637.972 registros de armas ativos, passamos para 1.279.491. É mais uma prova da tragédia que é você facilitar o acesso a armas no nosso país, Silvia. Os dados de violência só fazem crescer, mas parece que as autoridades dão de ombros para tudo isso. É impressionante porque 70% das mortes violentas no Brasil são por arma de fogo. 70%, ou seja,
Em cada 10 pessoas que morrem por violência intencional no Brasil, 7 são mortas por arma de fogo. É óbvio que a presença de armas de fogo, quando aumenta a letalidade no Brasil. Isso já está começando a acontecer e o governo Jair Bolsonaro vai pagar caro por essa mudança e por essa decisão. Além de que, quando nós temos um homicídio por arma de fogo, nós temos ali também alguém que está ameaçando outras pessoas. Não são só violências criminais, são às vezes violências intrafamiliares. Um marido, quando quer ameaçar a mulher, um marido violento ou um ex-companheiro, às vezes ele só mostra com os olhos o lugar onde está a arma, ou ele só faz o gesto de pegar a arma e essa mulher, então, tem o efeito ali da presença da arma de fogo. Às vezes um vizinho, em brigas de vizinhança, um vizinho no corredor que toca a campainha mostrando a arma de fogo para todo o resto da vizinhança, produz efeitos catastróficos e devastadores para uma comunidade. Portanto, a presença da arma de fogo, que quando a gente vê no aumento dos homicídios, nós estamos vendo a ponta final desse processo, mas ela possui uma presença extremamente devastadora e maléfica, às vezes não é só para a vítima daquela arma de fogo, mas para todos que estão em volta. Esse é um dos efeitos do governo Bolsonaro que será mais difícil reverter. O governo Bolsonaro vai acabar, logo, será breve, e nós teremos que reverter algumas coisas desse governo cujos rumos foram tomados nesse sentido do reacionarismo, do conservadorismo, das políticas regressivas e fascistas. Algumas dessas áreas serão muito difíceis de reverter, como as políticas, por exemplo, ambientais e como essa política de liberação da posse do porte de armas nessa proporção no Brasil. Nós teremos que reverter isso e teremos que fazer isso com muita intensidade. E quanto mais rápido fizermos, melhor. Quem tinha alguma dúvida ainda se a liberação da presença de armas de fogo na vida cotidiana das pessoas teria algum efeito negativo, está vendo. Está vendo não só o aumento da violência letal, mas o aumento das ameaças, o aumento do mal-estar, o aumento da agressividade e o aumento da presença maléfica que a arma de fogo impõe para toda uma comunidade. Que outros dados você acha que vale a pena destacar nesse relatório de vocês, Silvia? São tantos números graves que fica até difícil selecionar. Há números muito graves, por exemplo, violência contra crianças e adolescentes, linchamentos, corrupção policial e outros. Mas tem uma coisa muito importante, Anderson, que é a gente pensar os números que não estão aqui. Que violências existem todos os dias que são sentidas e vividas por pessoas no Brasil cujos números não estão aqui? Principalmente violências ligadas ao racismo. Nós monitoramos mais de 18 mil operações policiais. Quantas dessas operações não são dirigidas para pessoas negras, para jovens, moradores de comunidades e negros, apenas porque são negros e por racismo? Quantas outras dinâmicas dentro de shopping centers, de lojas, de supermercados, dentro de escolas e mesmo de áreas de saúde não estão acompanhadas, por exemplo, de violência racial? Esses números, quando a gente olha os nossos números sobre racismo e injúria racial, foram só 33 registros em 2 anos. Nós sabemos que esses números escondem uma ausência de comunicação. Então você tem ali, nós estamos monitorando operação policial no bairro tal, na cidade tal, e não está mostrando que aquela operação está tendo... Ninguém fala na matéria
ou naquela comunicação, naquele evento, que isso está acontecendo, porque a maioria dos moradores desse bairro são negros e essas pessoas são pobres. Então, é muito importante a gente olhar para os números que chocam, mas também é muito importante para a gente olhar para as dinâmicas silenciosas que ocorrem ligadas à violência, e mesmo ligadas à violência, por exemplo, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, contra crianças e adolescentes pobres, dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema socioeducativo. Há um silêncio sobre violências que ocorrem, que circulam ali todos os dias, ameaças, torturas, espancamentos, e que os presos, por exemplo, sabem que se denunciarem terão um resultado ainda pior. Então a gente precisa olhar para a nossa sociedade como uma sociedade produtora de violências em muitos tipos e de muitas modalidades. E a gente precisa parar de olhar só para os números de homicídio, só para que tem 50 mil homicídios. O problema é esse: onde tem 50 mil homicídios, você tem milhares e milhares de pessoas vivendo outros tipos de violência, que não é essa violência letal final, diariamente. E eu acho que o que mais importante a gente pode fazer é não naturalizar esse tipo de violência. Todos nós merecemos viver em paz, viver tranquilamente em sociedade onde sejamos respeitados e respeitadas. Não dá para a gente achar que violência nas ruas da cidade, no transporte público, em escola, dentro dos bairros, na comunidade, na relação com a polícia é normal. Nada disso é normal. É possível viver numa sociedade não violenta, é possível dormir em paz e acordar em paz. Esse aí é uma perspectiva da qual nós não podemos abrir mão, e é um futuro que nós almejamos, e cada vez com mais força. Pensando ainda no que chama a atenção, nesse documento de existência dos 2 anos da rede de observatórios, não só nos números que aí estão, mas nos números que não estão, no nosso silêncio sobre dinâmicas raciais, transfóbicas, de gênero, de idade, crianças e adolescentes. O caso do menino Miguel, por exemplo, que foi morto num tipo de violência que é por racismo, porque foi deixado sozinho num elevador, num prédio de classe média alta no Recife. Não é? Como sofrem as crianças negras abandonadas ou deixadas sob negligência. Então tem um monte de violências que não estão nesses números, né? Eu acho que o que a gente mais pensa é que não dá para naturalizar as condições que levam ao desconforto, à aflição, ao medo e à sensação de ameaça. Ninguém merece viver sob ameaça, todo mundo merece dignidade e respeito. Isso é o mínimo que a gente tem que desejar e almejar. Silvia, qual é a importância de nós termos esse tipo de dados registrados a respeito dos episódios de violência? Você acredita que eles podem produzir políticas públicas para a superação desse quadro, por exemplo, mesmo em um estado policial como esse em que nós temos aqui no nosso país? Porque o que nós vimos, ano a ano, é esses números se ampliarem, mesmo com cada vez mais dados disponíveis sobre o tema. A impressão que dá é que esses documentos servem apenas para a estatística. Anderson, essas reflexões são muito importantes, e eu acho que lições que nós temos tirado desse momento de angústia da pandemia é de que as respostas ligadas à vida são mais fortes do que a necropolítica e do que a morte, do que a política do atestado de óbito. O que nós vemos no relatório da rede de observatórios são grupos como o Labijaca, o Alma Preta, o Juventude Ativa de Cajazeiras, as Mães pela Diversidade, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e o grupo de comunidades Assumindo Suas Crianças de Pernambuco, dando exemplos de ações locais, de base comunitária local, que são respostas sonoras e muito potentes às violências cotidianas.
Nós temos, para cada evento ligado à violência e às ameaças e ao medo e à morte, nós temos respostas extremamente ativas que mostram que a vida resiste. Eu acho que esse relatório é uma celebração da vida, porque acima desses números da morte, da política, dessa política que está a todo momento, não só falando de morte, mas registrando os números de morte, mas também registrando os números de ameaças que circulam cada morte, não é? Nós temos iniciativas locais lindas, poderosas, fortíssimas, e a vida pulsa mais forte. Acho que é preciso não mergulhar nesses números como se eles fossem um fim em si. Cada caso atrás desses números, quando a gente acompanha, quem ler o documento da Rede de Observatórios vai compreender isso e vai encontrar isso. Cada caso desses é uma vida que pulsa, é uma vida que grita e é uma espécie de incentivo a que respostas sejam dadas. O que nós estamos vendo, por exemplo, hoje na pandemia, e mesmo com as ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, são grupos comunitários locais produzindo as respostas que a sociedade necessita. Não é só dizendo nós não aguentamos mais. Os governos estão tendo que mudar. A polícia está tendo que se explicar. As políticas de segurança, as eleições vêm aí ano que vem, nós já estamos começando a ver a mudança de discurso, estão querendo retomar as políticas de segurança ligadas à prevenção e à inteligência, e não só as políticas de segurança ligadas à repressão, como nós vemos no caso do Rio de Janeiro, como nós vemos no caso da Bahia, principalmente, em outros estados do Brasil. Nós estamos vendo a Polícia de São Paulo fazendo um esforço monumental para a redução da letalidade da policial, letalidade das suas ações. Estamos vendo o próprio governo do Pará com o Ter Paz, Programa Comunitário de Paz. No Ceará também, o que nós estamos vendo é que a política da morte, a política do atestado de óbito, a política do atirei e matei, não vai eleger ninguém. E esses governantes vão ter que mudar. E eles estão mudando por causa das respostas locais, que têm sido muito efetivas, muito fortes, e que faz com que a gente acredite e veja que, na verdade, é a vida que resiste, não é a morte que se impõe. Silvia Ramos, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Obrigada, Anderson. É sempre bom a conversa inteligente e instigante aqui no Faixa Livre. Faz com que a gente mesmo tenha que pensar no nosso trabalho no dia a dia, faz com que a gente reflita junto com os ouvintes o que significa viver e presenciar e observar esses números de violência, mas também presenciar e observar e estar ativos junto com as respostas à violência. Um programa como esse, como Faixa Livre, ele é em si uma resposta à violência e ajuda a nossa sociedade a superar esse momento tão dramático. Conversamos aqui com a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Williams, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Williams, eu queria começar hoje com essa nova desavença entre Estados Unidos e China. Na verdade, esse novo ataque estadunidense de uma coalizão de países aos asiáticos. Há uma acusação de que a China estaria por trás de uma campanha de ataques cibernéticos contra a Microsoft, empresa de tecnologia dos Estados Unidos, que provocou, em março passado, uma vulnerabilidade em seus sistemas de contas Gmail corporativas ou de estudantes, que teria sido explorado por um grupo de espionagem, entre aspas. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN,
A União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a Nova Zelândia e o Canadá se aliaram aos Estados Unidos na denúncia. Os chineses, evidentemente, negaram essa denúncia absurda. É muito estranho esse tipo de acusação, Williams. Me parece mais uma tentativa de os Estados Unidos desestabilizarem a China nessa disputa geopolítica que está colocada. Como é que você classifica essa denúncia, Williams? Sob o governo de John Biden, os Estados Unidos apresentam uma nova estratégia política, né? Uma estratégia de recuperação da sua liderança, da imposição da sua liderança sobre o restante do mundo. Eu digo que essa estratégia é nova, uma vez que ela difere da estratégia anterior praticada pelo governo de Donald Trump. Trump mantinha uma relação tensa com a China, mas a visão do Trump era exclusivamente comercialista, né? O Trump pensava os Estados Unidos em primeiro lugar, isso significava os Estados Unidos obtendo vantagem em todas as suas relações. Ele, vamos dizer, desprezava essa ideia de hegemonia, porque, segundo ele, esse projeto hegemônico é um projeto muito dispendioso e que envolvia os Estados Unidos em guerras desnecessárias. Muito bem, o Biden, né, rompeu com esse pensamento, com esse pensamento estratégico e voltou, vamos dizer assim, ao tempo do Barack Obama, né? De modo que ele tem feito isso de uma maneira bastante agressiva, elegendo a China como adversário direto e procurando rearticular todas as alianças, né, tanto na Europa como no mundo de língua inglesa e em outras partes do mundo, né, o que inclui a nossa América do Sul. O objetivo é isolar a China, não é? O objetivo é se contrapor à China, uma vez que os chineses se apresentam como rivais, né, à altura. Então é isso, nós temos uma nova estratégia dos Estados Unidos, que é confrontar com os chineses em todos os espaços, em todos os campos. Esse recrudescimento do discurso estadunidense, Williams, dessa disputa de poder global, pode levar a um tipo de guerra fria entre os países, semelhante àquela que houve entre Estados Unidos e União Soviética no último século? Anderson, eu não simpatizo com essa ideia de nova Guerra Fria. Na verdade, nós temos um sistema internacional que funciona de uma maneira diferente, porque o que caracterizava a Guerra Fria era o confronto político, ideológico, a oposição, né, capitalismo, socialismo, e isso sob a constante ameaça de uma guerra termonuclear. Ora, esse não é mais o caso atual. Os chineses, eles não fazem qualquer espécie de proselitismo político e ideológico. Eles se relacionam com todos os estados, né, considerando sempre que a política interna, né, não é da sua conta, né? Todos os estados são soberanos. Essa é uma posição que os chineses sustentaram por décadas, e eles não mudaram. Portanto, os chineses não podem ser acusados de tentar revolucionar ou subverter regimes, né? Portanto, não há espaço aí para um confronto ideológico, né? A disputa entre Estados Unidos e China é uma disputa econômica, é uma disputa tecnológica, que naturalmente leva a uma tensão, uma vez que os Estados Unidos não admitem, né, qualquer tipo de recuo, de regresso. Os Estados Unidos não admitem perder a sua primazia, né? Então nós temos
uma relação tensa, mas que não pode ser, penso eu, equiparada ao tempo da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. É um novo sistema internacional, é uma nova forma de relacionamento entre as grandes potências. É uma coisa diferente que nós vamos ter que esperar o seu desenvolvimento daqui para frente para poder caracterizar com mais precisão. Agora, finalmente, Williams, o Peru tem novo presidente. A Justiça Eleitoral do país anunciou oficialmente a vitória do professor Pedro Castillo, do Partido Peru Livre, após a Keiko Fujimori arrumar confusão, pedir recontagem de votos em um processo que já durava mais de um mês. A posse do novo presidente está prevista para 28 de julho. Depois de tanto tempo, parece que a justiça finalmente foi feita, hein, Williams? O que você espera dessa gestão do Castillo em um cenário em que a candidata de oposição chama a eleição dele de ilegítima? Dá para esperar dias tranquilos no Peru, Williams? Anderson, eu não acredito que o Peru terá dias tranquilos sob o governo de Pedro Castillo. O projeto neoliberal, ele se enraizou na maior parte dos países latino-americanos, dividindo completamente a sociedade, né, e tornando as relações políticas muito tensas e muito agressivas, né? O que a candidata Keiko Fujimori fez no Peru, o nosso candidato derrotado, Aécio Neves, fez no Brasil. Não é? Apesar de saber que havia sido derrotado nas urnas, fez o máximo para tumultuar o processo e criar instabilidade, não é? Como ele próprio declarou na ocasião, tudo faria para tornar difícil e intranquilo o governo da candidata vencedora, a Dilma Rousseff. E parece que o mesmo acontecerá no Peru. Pedro Castillo, portanto, terá que ser bastante hábil politicamente, né, para poder enfrentar esse obstáculo que já de antemão se oferece. Portanto, não acredito que haverá dias tranquilos. Pelo contrário, né, creio que assistiremos fatos desagradáveis. Há algum fator que possa fazer com que o Pedro Castillo consiga uma coalizão no Peru, Williams? Ele não tem maioria parlamentar, segue nas negociações para conseguir ampliar sua base a uma sociedade fraturada. É possível reaglutinar as forças no Peru nessa nova gestão do Pedro Castillo? Haverá ajuda dos países vizinhos nesse processo? Como eu disse anteriormente, né, o Pedro Castillo terá que ser bastante hábil e reunir, né, o maior número de aliados possível, ampliar bastante o leque das suas alianças, sem, no entanto, e aí está a chave da habilidade, frustrar, né, a sua militância, frustrar aqueles que acreditavam no seu governo como um governo de mudança. Fazer isso sob o assédio permanente de uma oposição derrotada e inconformada é sempre coisa muito, muito difícil. Portanto, a evolução desse processo dependerá bastante da capacidade de Pedro Castillo de se locomover nesse terreno minado. Em relação aos países vizinhos, né, não acredito que possa contar com muita ajuda, muita cooperação. Nos países vizinhos vive-se situação semelhante. O fato é que a ideologia neoliberal penetrou em todos os países da América do Sul, fincou raízes e dividiu essas sociedades como nunca antes se havia visto.
É claro que não temos um passado de estabilidade, de democracia sólida, mas nunca se assistiu, né, a uma divisão tão profunda, tão aguerrida e tão agressiva, né? Portanto, eu penso que o Pedro Castilho vai ter que se haver com os seus problemas praticamente sozinho, sem contar com solidariedade, sem contar com cooperações. Não dá para deixar de comentar com você, Williams, essas manifestações populares que tivemos em Cuba, que provocaram uma série de polêmicas, especialmente em relação ao caráter delas, de que haveria envolvimento dos Estados Unidos nesse episódio. Como é que você observou esse caso, Williams? Foram atos legítimos contra o governo ou teve dedo de império nisso? Eu penso que não podemos desprezar, não podemos desdenhar manifestações de descontentamento da sociedade cubana em face das dificuldades, das privações que esse povo tem sofrido historicamente, não é? Agora, evidentemente que os Estados Unidos, os seus órgãos de segurança, de inteligência, estão permanentemente alertas, né, e atentos para explorar, né, sobretudo por meio da mídia, né, explorar esse descontentamento. Não é? O povo cubano tem se revelado um povo extremamente forte, cioso da sua história, conhecedor da sua história, o que é uma coisa muito importante, mas tem enfrentado, né, esse bloqueio criminoso dos Estados Unidos, não é, sobre um povo de um pequeno país, como se fossem criminosos, não é? Como se fosse um bando de criminosos, não é? Esse bloqueio tem sido denunciado, né? E ele, de certa forma, ele explica essas manifestações de descontentamento. Agora, por outro lado também, os cubanos têm, né, com base nessa coragem, né, nessa determinação, sabido, né, enfrentar isso e contornar isso, né? Mas não há a menor dúvida de que a política dos Estados Unidos para com Cuba é uma política criminosa. Vale lembrar que Barack Obama havia atenuado isso, né? Barack Obama havia iniciado um diálogo, uma relação menos tensa, e tudo foi jogado na lata do lixo pelo senhor Donald Trump, e agora, pelo visto, né, temos uma continuação da política do Trump pelo Joe Biden para com os cubanos. Você enxerga algum risco para o regime cubano depois dessas manifestações, Williams? Esse quadro pode se desmembrar de alguma forma? Anderson, como eu acabei de dizer, não é? A onipresença, né, criminosa dos Estados Unidos no Estado cubano tem sido causa de todas essas dificuldades por que passa aquela sociedade. Mas o que nós temos observado mais recentemente, né, diante dessas tensões, né, ocorridas em Cuba, dessas manifestações, primeiro de desagrado para com a situação e depois uma massiva, né, presença do povo nas ruas apoiando o regime. Então, o que nós temos assistido diante dessa mobilização é uma manifestação importante, né, dos grandes estados, das grandes potências, como a China, por exemplo, né, condenando o bloqueio econômico, levando essa questão para a Organização das Nações Unidas e pressionando os Estados Unidos a rever essa política cruel.
O que se lamenta é que o nosso Brasil, que tem uma posição histórica, né, de condenação do bloqueio, né, tem hoje uma posição negativa e atualmente hesitante em relação a isso, se abstendo, né? O Cuba depende muito dessa coalizão de forças, de estados para pressionar os Estados Unidos e rever essa política desumana, né, que condena os cubanos a uma vida continuamente de dificuldades e de incerteza, né? Vamos ver, eu acredito que sob pressão os norte-americanos haverão de rever isso e darão aos cubanos a liberdade de viver da maneira como eles desejarem, né? Segundo a soberania de seu Estado. Eu queria encerrar, Williams, com uma análise sua a respeito de um outro tema que você conhece bem, que são as Forças Armadas. Os militares que estão no governo têm ampliado o nível de ameaças à nossa democracia, comprando o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Já há quem fale na existência de um partido militar no nosso país. Você concorda com essa avaliação, Williams? Como é que você tem visto todo esse quadro? Anderson, a ideia de que o Exército constitui um partido político, ela corresponde à realidade, vamos dizer assim, do ponto de vista da disciplina e da organização, né? Do ponto de vista da organização e da disciplina, o Exército faz inveja aos grandes partidos de esquerda da Europa Ocidental na virada do século XIX para o século XX, né? E início do século XX. Né? Porém, o que falta ao Exército para se configurar exatamente como um partido é um projeto nacional, né? O Exército embarcou, né, num governo desastroso. O governo do senhor Jair Bolsonaro é um governo que tem destruído o país, que tem envergonhado, humilhado os brasileiros diante do mundo. Né? Um governo que se apresenta como nacionalista, mas é um nacionalismo puramente retórico, um nacionalismo que, inclusive, contraria a tradição desse próprio Exército. Né? O que nós temos hoje é um Exército que apoia um governo que não apenas, o que não é pouco, não apenas ameaça a democracia, né, como está derrubando todos os pilares do Estado Nacional. Um exército que está colaborando com o fim da nossa soberania. Um exército completamente entreguista e que tem uma visão estapafúrdia, né, do sistema internacional. Um exército que ficou estacionado nos anos 50 e de lá não consegue sair. Um exército que vê o mundo pelas cores do capitalismo versus o comunismo, uma coisa completamente idiota. Não é? Então nós temos um partido político, o Exército, que tem organização, que tem disciplina, que é capaz de inundar a burocracia de Estado com os seus quadros, mas que não tem nenhuma direção política, completamente desconectado dos interesses do povo. Pelo contrário, atuando contra o seu próprio povo. Então, o que eu vejo é um exército que, em algum momento, né, vai ser derrotado politicamente,
né? E terá o seu prestígio jogado na lama, né? Por ter seguido a orientação de um quadro seu que foi desprezado pela própria corporação em virtude da sua indisciplina, em virtude da sua incompetência ou daquilo que o general Geisel, em entrevista conhecida à Fundação Getúlio Vargas, qualificou como um mal militar, né? Portanto, nós vemos o nosso exército seguindo os passos de um mal militar, né? Cercado de um conjunto de aventureiros, de rufiões, né, que não tem compromisso com nada a não ser expor suas frustrações, né, e expor as suas ideias completamente destrambelhadas, reacionárias, completamente idiotas, enfim. Portanto, para concluir, né, o Exército tem que se comportado como um partido, sim, mas um partido sem projeto, um partido sem ideias e um partido desconectado, né, com os interesses, com as necessidades do povo. Um partido de costas para o seu povo, o que é terrível. Williams Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, bom dia também. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de me comunicar com os nossos ouvintes e poder debater temas tão importantes, tão necessários à nossa reflexão. Muito obrigado, um abraço a todos, um bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!